Vamos falar sobre leis de Newton aplicadas aos sistemas biológicos. Este grupo é composto pelos discentes Iveson Santos, Patrick Afonso, Cadson Barreto, Vitor Leão e Luan Jonas. Ao imaginarmos o universo, sempre associamos este pensamento à vastidão e de variedade. Porém, o chamado universo conhecido tem como componentes primordiais apenas matéria, espaço e tempo. Estes componentes são o próprio universo conhecido e assim nomeados de grandezas fundamentais. Ainda podemos incluir dentre as grandezas fundamentais energia. Porém, devemos ressaltar que, como grandeza fundamental, ela estará atrelada a determinada massa, ou seja, matéria. Porém, também pode ser observada como grandeza derivada quando a grandeza energia ao trabalho. Também uma grandeza derivada. Os seres vivos são constituídos de matéria e, portanto, ocupam espaço próprio. Seus processos vitais ocorrem diante da conversão e utilização de energia e necessariamente ao longo do tempo. Sim, podemos encontrar em cada organismo nesse planeta toda a essência do universo e é por isso, só por isso, que as leis universais, muito divulgadas como leis físicas, são inteiramente aplicáveis aos sistemas biológicos, seres vivos. Pois então vejamos claramente que nenhum fenômeno biológico poderá ocorrer fora de qualquer princípio físico. A biofísica, portanto, estuda matéria, energia, espaço e tempo nos seres vivos, enquanto a física para as ciências biológicas apresentou princípios físicos necessários para esta compreensão. Física é a ciência que estuda as leis que reagem aos fenômenos naturais suscetíveis de serem examinados pela observação e experimentação, procurando enquadrá-los em esquemas lógicos. A física procura descrever, prever e justificar, através de leis, os fenômenos que acontecem com a matéria no decorrer do espaço e do tempo. O estudo da natureza é interminável. Isso quer dizer que a física é uma ciência que será para sempre incompleta, uma vez que sempre teremos novos problemas e novos fenômenos físicos sendo observados. E isto só é possível devido à evolução da tecnologia. Entre os elementos da física podemos citar medidas, energia e mecânica, calor e termodinâmica, eletricidade, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme variado e o nosso tema central, as leis de Newton. Essas se dividem em três. Definição e utilidades das leis de Newton. As leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. Essas leis explicam as causas que alteram o estado de movimento de um corpo. Um corpo pode estar em equilíbrio ou pode estar se movimentando com alguma aceleração. Existem dois estados de equilíbrio, o estático e o dinâmico. Quando o corpo está em equilíbrio estático, ele está em repouso, ou seja, está parado. Quando ele está em equilíbrio dinâmico, ele está se movimentando em linha reta e com velocidade constante, que é aquele chamado de movimento retilíneo uniforme. Para sair do estado de equilíbrio, é preciso que uma força haja sobre o corpo, que esse ganhe aceleração. Podemos entender a força como uma interação entre dois corpos. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é também chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Inércia é a tendência dos corpos de permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, movimento que ocorre com a velocidade constante e uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Assim, para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, é necessário que uma força passe a atuar sobre ele. Portanto, se a soma vetorial das forças for nula, resultará no equilíbrio das partículas. Por outro lado, se houver forças resultantes, produzirá variação na sua velocidade. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Maior será a força exercida, para fazer com que esse corpo entre em movimento. Para exemplificar, pensemos num ônibus em que o motorista que está numa determinada velocidade se depara com um cão e rapidamente freia o veículo, como o exemplo aí no slide. Nessa situação, a tendência dos passageiros é continuar o movimento, ou seja, eles são jogados para frente. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Essa definição é escrita da seguinte forma:
A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. De acordo com essa lei, para que mude o estado do movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que o objeto possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. E essa relação pode ser descrita da seguinte forma: Fr igual a m vezes a, sendo Fr a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. E a resistência que esse corpo possui para que seja alterada o seu estado de repouso para ele se movimentar é chamada de inércia. Podemos dizer também que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. Além disso, a segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que é a partir dela que se define a forma como uma grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo, mais conhecida como força-peso, que corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Ela é calculada com a equação P igual a m vezes g, sendo m a massa do objeto e g a força da aceleração da gravidade local, que na Terra, no planeta Terra, é aproximadamente 9,8. E no sistema SI, internacional SI, das unidades de medida são F de força, que é indicada em Newton, m de massa, que é em quilograma, e a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. Importante ressaltar que a força é um vetor, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Dessa forma, quando várias forças atuam sobre um corpo, elas podem se somar vetorialmente, e o resultado dessa soma vetorial é a força resultante. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage com força da mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isto é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio da reação, que atua sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Segundo essa lei, sempre que uma força é aplicada sobre um corpo, este corpo exercerá outra força de igual direção e intensidade, mas sentido oposto. Essa é a última das leis de Isaac Newton, que explicam a dinâmica do movimento dos corpos. Essas três leis foram publicadas em 1687, em seu livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Leis de Newton ligadas à biomecânica. A biomecânica é uma ciência que estuda o movimento dos organismos vivos, tomando como base as observações da fisiologia, mecânica e anatomia dos animais. Ela investiga e analisa como sistemas biológicos interagem e produzem movimento, considerando a eficiência e natureza desse movimento. Para que um animal possa se sustentar e se locomover, faz-se necessário uma série de grandezas físicas atuando em conjunto. Cada espécie de animal aproveita a física de formas diferentes e usa isso ao seu favor. Algumas grandezas físicas têm relação com os movimentos dos animais, como por exemplo a força, o torque, centro gravitacional e momento de inércia. Grandezas físicas e biomecânica. Força. Para se compreender como os seres são capazes de realizar força, faz-se necessário entender como os músculos atuam. Os músculos estriados esqueléticos, responsáveis pela locomoção, possuem a origem e pelo menos uma inserção ligando dois ossos. O músculo tem sua origem fixada em um osso maior e mais perto do tronco, e sua inserção na parte mais extrema. Ao ser contraído, a extremidade do músculo que está fixa na parte mais periférica do corpo é erguida,
e a força que é exercida pelo músculo é exatamente igual na origem e na inserção, de acordo com a terceira lei de Newton. Torque é a grandeza física que mede a facilidade de rotar objetos. É nas articulações que o torque está presente, pois temos uma articulação servindo de ponto de rotação, uma força muscular e os ossos com o comprimento servindo de braço de alavanca. Centro gravitacional é o ponto em que toda a força-peso estará sendo exercida. Já o centro de massa é o ponto em que se considera a concentração de toda a massa do corpo. O centro de massa e o centro gravitacional normalmente são coincidentes. O momento de inércia é a grandeza que mede a inércia rotacional. Em outras palavras, é a dificuldade de rotar um corpo. Para se calcular o momento de inércia, é necessário considerar três eixos principais: o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Isto porque é necessário levar em conta a massa total, o raio de giro e a geometria do objeto. E o eixo de rotação deve sempre passar pelo centro gravitacional. Análise física de alguns animais. Macaco. Os primatas possuem como característica marcante a sua movimentação através das árvores e seu equilíbrio. Para se movimentar de um galho para o outro, faz necessário observar a rotação do corpo, que é representado pelo momento de inércia. Em seu artigo, o Alisson Fernando de Barros relacionou o momento de inércia com o torque, em uma situação em que o macaco estaria em uma árvore e pegando impulso. Ele chegou à seguinte fórmula, em que o momento de inércia seria igual ao torque dividido pela aceleração angular. Outro animal que pode se destacar é o falcão peregrino. Este animal possui como característica principal a velocidade de queda. Ao decidir atacar uma presa, este animal se impulsiona para baixo, aumentando sua velocidade e reduz a área das asas para diminuir a força de arrasto sobre ele. A segunda lei de Newton, que trata da força resultante, para o falcão será a força-peso menos a força de atrito igual a massa vezes a gravidade. Como a força-peso é constante em uma determinada velocidade e a força de atrito depende da velocidade, não haverá mais aceleração sobre o corpo, e essa velocidade será chamada de velocidade terminal. A velocidade terminal em queda livre será calculada por raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a gravidade, dividido pelo coeficiente de arraste vezes a densidade do fluido vezes a área do corpo transversal às linhas fluidodinâmicas. De acordo com essa fórmula, é possível verificar que o que irá aumentar a velocidade terminal será a massa e a gravidade. Mas como o falcão consegue desenvolver altas velocidades se o mesmo não possui tanta massa para auxiliá-lo na queda? A resposta é que a ação de encolher suas asas diminui a área de contato com o ar, além de que o falcão possui um formato aerodinâmico, que ajuda na diminuição do coeficiente de atrito. Um terceiro motivo é que, por voar em altas altitudes, a densidade do ar se torna menor. Dessa forma, o falcão consegue atingir velocidades que atingem cerca de 320 km por hora.